Bom, pessoal, nessa parte do capítulo, a gente começa a aprofundar o estudo de ponto de equilíbrio. Na verdade, nós já falamos disso ao longo do capítulo e nós podemos dizer que uma análise de custo, volume e lucro também pode ser chamada de uma análise do ponto de equilíbrio. Por que o ponto de equilíbrio é tão importante? Porque ele nos mostra qual que é o mínimo de venda que uma empresa precisa ter para que ela consiga, no mínimo, se manter. E a partir daquele ponto, ela possa começar a ganhar dinheiro. Isso vale desde uma lojinha pequenininha que só vende café, ele tem que saber quantas xícaras de café ele tem que vender, até uma grande empresa que também tem que saber qual que é o faturamento que ela tem que ter para atingir o seu ponto de equilíbrio. Na verdade, não existe empreendedor, empresário bem-sucedido que não conheça o seu ponto de equilíbrio. Ele tem que saber qual que é o mínimo do tamanho do meu negócio para sustentar a estrutura que eu montei. Então, nós vamos aprofundar um pouco o estudo de ponto de equilíbrio nessa parte do capítulo. Nós vamos continuar com a nossa Racing Bicycle Company, a nossa fábrica de bicicleta, para estudar o ponto de equilíbrio. E nós vamos utilizar os métodos da equação e fórmula para determinar as vendas unitárias e as vendas monetárias necessárias para atingir um lucro-alvo de zero. Por que o lucro-alvo de zero? Porque o lucro-alvo de zero me mostra o meu ponto de equilíbrio. Então, quando eu estabeleço que o meu lucro-alvo é zero e utilizo aquelas mesmas equações que nós utilizamos na sessão anterior, nós encontramos o nosso ponto de equilíbrio. Então, os dados são os mesmos que nós estamos vendo, né, na venda de 500 bicicletas, e agora nós vamos trabalhar com as equações e fórmula para encontrar o ponto de equilíbrio, determinando que o meu lucro é zero. Então, o método da equação. Nós já vimos que o lucro é a margem de contribuição unitária vezes a quantidade vendida menos as despesas fixas, onde a minha incógnita aqui é o quê? A quantidade que vai me permitir atingir aquele lucro-alvo. E agora eu quero saber qual é a quantidade que eu tenho que vender se o meu lucro-alvo é zero. Então, se o meu lucro-alvo é zero, qual é a quantidade que eu tenho que vender para atingir esse lucro-alvo? Lembrando que o lucro é zero no ponto de equilíbrio. Então, se eu encontrar essa quantidade que leva o meu lucro a ser zero, eu tenho o meu ponto de equilíbrio. Resolvendo a equação, nós chegamos naquele número que nós já tínhamos visto anteriormente, que eu tenho que vender 400 bicicletas para ter um lucro zero, ou seja, eu não ganho nem perco. A partir daí, eu começo a ter lucro. Mas a minha atividade mínima tem que ser a produção e venda de 400 bicicletas. Se a gente for utilizar a fórmula,
né, quais são as vendas unitárias em volume para o ponto de equilíbrio, ela é igual às despesas fixas divididas pela margem de contribuição unitária. Minhas despesas fixas é 80 mil e minha margem de contribuição é 200. Nós chegamos no mesmo número, eu preciso de vender 400 unidades. É lógico que a resposta, o resultado tem que ser o mesmo, porque a fórmula derivou-se da equação. Então eu tenho que chegar no mesmo resultado aqui. Aqui eu quero saber não quantidade, mas valor. Quantidade é muito utilizado quando eu tenho um produto só. Mas na maioria das vezes, nós vamos aprofundar isso no próximo capítulo, eu tenho N itens sendo vendidos. Então, eu não falar em quantidade, né, a situação é mais complicada. Nós costumamos trabalhar com valor monetário. Quais são as minhas vendas em dinheiro? E utilizando a equação que me diz que o lucro é igual ao índice da margem de contribuição vezes vendas, menos as despesas fixas, o que eu tenho que fazer? Colocar o lucro igual a zero e resolver a equação em função das vendas. E, desenvolvendo a equação, nós chegamos nesse resultado. R$200 mil é o meu volume de venda mínimo para que eu tenha lucro zero, ou seja, para que eu atinja o meu ponto de equilíbrio. Mesma coisa se eu utilizar a fórmula. Aí, nesse caso, vendas para o ponto de equilíbrio, vendas monetárias, é igual às despesas fixas dividido pelo índice da margem de contribuição. Ou seja, eu divido 80 mil por 0,4. E eu vou chegar nos mesmos R$200 mil de vendas para o ponto de equilíbrio. E aí, nós vamos desenvolver um outro conceito, que é o conceito de margem de segurança. Tá? E qual que é a importância que esse conceito tem? Margem de segurança em reais, então nós estamos falando em reais ou em dinheiro, é o excesso de vendas orçadas ou reais sobre o volume de venda no ponto de equilíbrio. Ou seja, é aquela quantia de venda que eu estou acima do meu ponto de equilíbrio. Então é simplesmente as vendas totais, aquelas vendas que eu tenho naquele momento, quer seja real, quer seja orçada, menos as vendas que eu tenho no ponto de equilíbrio. Vamos voltar na mesma Racing Bicycle Company e determinar qual que é a margem de segurança dela. Vamos dizer, naquilo que a gente está vendo, que ela está vendendo R$250 mil. Se ela está vendendo 250 mil e a gente já viu que a venda de equilíbrio é de 200 mil, a margem de segurança é de 50 mil. Por quê? Porque ela é aquilo que eu estou acima do meu ponto de equilíbrio. Eu não posso, eu tenho 50 mil aí de segurança, porque eu estou vendendo 50 mil a mais do que eu preciso vender no meu ponto de equilíbrio. Em termos percentuais, basta eu dividir esses 50 mil, que é o excesso,
pelo volume de vendas atual, ou seja, 20% das minhas vendas constituem a minha margem de segurança. Tá? É os 50 mil dividido por 250 mil. Ela também pode ser expressa em número de unidades vendidas. Como a margem de segurança é de 50 mil e cada bicicleta é vendida por 500, eu estou vendendo 100 bicicletas a mais do que o meu ponto de equilíbrio. Alguém pode dizer, professor, mas é só diminuir 500 bicicletas de 400 bicicletas, que eu vou chegar na 100. Sim, basta eu fazer isso, eu chego no mesmo resultado. E volto a afirmar, este volume de vendas tem sentido quando é um produto só. Mais de um produto, fica difícil eu definir margem de segurança em função de volume. Aqui é um conceito extremamente importante e vocês podem estar pensando, pô, professor, mas todo conceito é importante. Este é um dos capítulos que, no meu modo de ver, é um dos capítulos mais importantes para a tomada de decisões. Eu tenho que conhecê-lo a fundo, porque ele vai me permitir estruturar, pensar o negócio que eu quero montar. E aqui, quando eu falo em estrutura de custos, qual que é a importância que tem a relação entre custos fixos e variáveis em uma organização? Tem empresa que não quer trabalhar com custo fixo de jeito nenhum. Eu só quero trabalhar com custo variável. Isso tem prós e tem contras. Se nós tivermos alguma margem para determinar a estrutura de custos, e os gerentes, de uma maneira geral, têm essa margem, por exemplo, eu posso escolher contratar vendedores e pagar salários fixos. Ou eu posso escolher contratar vendedores que só vão receber comissões. De um lado eu tenho uma estrutura com custos fixos e de outro lado eu tenho uma estrutura com custos somente variáveis. Qual que é o efeito que isso tem no meu resultado? Bom, como eu falei, existem prós e contras. Um elevado custo fixo ou baixo custo variável, ou vice-versa, tem implicações importantes. Qual que é a importância de um custo fixo elevado? É que em bons anos, ou seja, quando eu estiver bombando a minha venda, a minha receita, ou o meu lucro, será maior quando eu comparo com empresas que tenham menor proporção de custos fixos. Porque o custo variável, ele cresce com a venda. Já o custo fixo, ele fica fixo, e se eu vendo muito, eu tenho menos, ou eu tenho uma maior margem de contribuição para cobrir esses custos fixos. Então, quando eu estiver vendendo muito, quanto maior for minha estrutura de custos fixos, a empresa vai ter um lucro maior. Só que, quando a venda cai, a minha estrutura de custo fixo vai me requerer muita coisa para ser coberta. E aí eu vou ter menos lucro. Então, empresas com estrutura de baixo custo fixo têm uma maior estabilidade de renda, e aqui por renda entendam lucro, ao longo de anos bons ou ruins. Se a minha estrutura de custo fixo é alta, em anos bons
eu vou estar com um rendimento melhor. Em anos ruins, eu vou estar com um rendimento ou uma lucratividade menor. E aqui me leva a um outro ponto que vem dentro desse capítulo, que é a questão de alavancagem operacional. E é como a alavancagem operacional pode prever variações no lucro operacional líquido. O que é alavancagem operacional? Primeiro, é uma medida de sensibilidade. Em economia, nós chamaríamos de elasticidade. E essa medida de sensibilidade, ele mede a sensibilidade do lucro a mudanças percentuais nas vendas. Nós vamos ver, empresas ou produtos que são muito sensíveis a mudanças na venda, muito sensíveis em termos de lucro, ou seja, qualquer mudança na venda, o meu lucro sobe muito ou cai muito, e vice-versa. Eu tenho empresas com uma sensibilidade menor sobre o lucro nas variações de venda. E isso, vocês vão ver, tem a ver com aquilo que a gente estava tratando antes, que é a estrutura de custos da empresa. Antes disso, a fórmula é simplesmente a margem de contribuição dividida pelo lucro operacional líquido. Tá? Ele mede em qualquer nível de vendas como uma alteração percentual do volume de vendas vai afetar o meu lucro. Vamos novamente à nossa empresa que vende bicicleta naquele balanço. Qual que é o grau de alavancagem operacional dela? Como a fórmula é margem de contribuição sobre lucro, ele é 100 mil sobre 5. Então, eu tenho um grau de alavancagem operacional igual a 5. Tá, e o que eu faço com isso? Veja que se eu aumentar a minha venda em 10%, o lucro vai aumentar em 50%. Isso é que significa essa alavancagem operacional. Do mesmo modo, se eu tratar no sentido inverso, se eu diminuir as minhas vendas em 10%, o meu lucro cai 50%. Tá? Então, ele vale tanto para cima quanto para baixo. Como é que eu provo isso? Fazendo a DRE. E aqui está a DRE. Aumentando as vendas em 10%. Saiu de 500 bicicletas para 550 bicicletas. E o que eu faço com isso? Com essas 550 bicicletas. Vejam que a minha venda era 250 e passou para 250 mil, passou para 275 mil. Com isso, as minhas despesas variáveis aumentaram de 150 para 165, minha margem de contribuição para 110, tudo aqui aumentou 10%. Mas as minhas despesas fixas não aumentaram em 10%. Elas permaneceram nos mesmos 80 mil. É lógico que eu estou imaginando aqui que eu estou dentro do meu intervalo de confiança. Isso significa que a minha receita operacional líquida, o meu lucro operacional líquido, passou de 20 mil para 30 mil. Um aumento de 10% resultou em um aumento de 50% no lucro. Tá? Como nos mostra a margem de contribuição.
aí vem aquela questão das comissões de venda. O que será que é melhor? Eu pagar uma comissão ou um salário mais uma comissão? Aqui tem uma questão. Se nós pagarmos comissão baseada em vendas, eu posso ter lucros menores. Por quê? Porque o vendedor vai fazer todo o possível para vender. Ele não vai se preocupar se a empresa está tendo lucro ou prejuízo, ele vai se preocupar com a comissão dele. Vamos tratar isso sob forma de um exemplo. Aqui eu tenho uma empresa de prancha de surf, que ela tem dois tipos, a XR7 e a Turbo. A XR7 é vendida por 100 e me dá uma margem de contribuição de 25. Já a Turbo é vendida por 150, mas ela me gera uma margem de contribuição menor, só de 18. E a equipe de vendas é remunerada com base nas comissões de vendas. Todo mundo aqui já sabe onde que o vendedor vai focar. Se ele recebe, por exemplo, 10% de vendas, é melhor eu vender uma prancha de 150, que eu vou ganhar 15, do que eu vender uma prancha de 100, onde eu vou ganhar só 10. Por outro lado, a empresa, se eu vender uma prancha de 100, eu tenho uma margem de contribuição de 25. Vai me ajudar a cobrir os custos fixos de uma maneira melhor do que se eu vender a prancha de 150, onde a minha margem de contribuição é 18. Só que é aquilo que eu falei. O vendedor quer uma coisa, a empresa quer outra. Como é que a gente resolve essa situação? Uma possibilidade é basear a comissão não em receita de vendas, mas na margem de contribuição. Com isso, nós vamos fazer com que o vendedor se esforce em vender aquela prancha que gera maior margem de contribuição. Por exemplo, eu poderia pagar, ao invés de 10% sobre o valor de vendas, 20%, 30% sobre o valor da margem de contribuição. Ele vai se esforçar em vender mais aquela que interessa à empresa, que é a XR7. E aqui nós temos a situação. Ali a gente tinha duas pranchas. Se eu tenho duas pranchas, como é que eu calculo o meu ponto de equilíbrio com múltiplos produtos? E qual que é o efeito que as variações no mix de vendas vai ter sobre a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio? O que é o mix de vendas? Mix de vendas é a proporção relativa em que os produtos de uma empresa são vendidos. Então, o meu mix de vendas ali da prancha, vamos dizer que eu vendesse meio a meio, eu poderia ter uma proporção em relação a volume, ou seja, quantidade, mas eu tenho uma proporção diferente em relação à venda monetária, porque as pranchas têm valores diferentes. Né? Uma é vendida por 100, outra é vendida por 150. Se eu vender metade de uma em volume e metade da outra em volume, em termos de valor de venda, eu não tenho um mix que dá meio a meio. Né? Agora, diferentes produtos têm diferentes preços de vendas, diferentes estruturas de custos, diferentes margens de contribuição. Se uma empresa vende mais de um produto, e nós temos empresas que vendem
milhares de produtos, é lógico que a análise do ponto de equilíbrio é mais complexa. E aqui nós vamos fazer uma análise só com 2 produtos. Imagine se a gente fizer com milhares de produtos. Mas vamos começar com 2. Vamos colocar mais um item para a Racing Bicycle Company vender. Ela vai vender bicicleta e carrinhos. E eu tenho um mix de vendas entre os 2 produtos, que é meio a meio. Então, vamos fazer aqui o nosso DRE. Eu tenho aqui que as bicicletas representam 45% da receita total e os carrinhos os 55% restantes. Ou seja, dos 550 mil que a gente tinha encontrado de vendas, 250 mil vem de bicicletas, 300 mil vem de carrinhos. Vejam que aqui eu trabalho com diferentes colunas, onde a despesa fixa só aparece na coluna total. Por quê? Porque eu não vou ratear despesa fixa. Cada produto vai contribuir com um determinado valor para pagar essa despesa fixa. Não dá para ratear isso aqui. Mais na frente nós vamos ver alguns exemplos que vocês vão entender melhor por que nós não podemos ratear as despesas fixas aqui, mas somente considerá-las no valor total de vendas. Então eu tenho aqui a margem de contribuição, que eu vou calcular para cada um, tá? De 100 mil para as bicicletas, de 165 mil para os carrinhos, dando uma margem de contribuição total de 265 mil, onde eu, diminuindo a minha despesa fixa, eu tenho um lucro operacional líquido de 95 mil. Isso me proporciona um índice de margem de contribuição médio de 48,2%, que é os 265 mil dividido pelos 550 mil. Ou seja, é a minha margem de contribuição total dividida pela minha receita de vendas total de todos os itens. E vejam que aqui nós não estamos falando de quantidade para calcular o mix de vendas. Nós estamos falando em valor monetário das vendas. Quando eu digo que as bicicletas representam 45%, eu não estou falando 45% de unidades vendidas, mas dos 550 mil reais de vendas, 250 mil, ou seja, 45%, vem de bicicletas e 300 mil vem de carrinhos. Quando eu tenho vários produtos, nós temos aqui uma análise do ponto de equilíbrio em termos monetários. Não dá para falar de volume quantitativo, volume físico. Por quê? Porque eu não tenho despesa fixa para cada linha de produção. Mas eu tenho uma despesa fixa para a indústria como um todo, para a empresa como um todo. Então, quando eu trato isso aqui, as minhas vendas monetárias para o ponto de equilíbrio
é dado pelo valor das despesas fixas dividido pelo índice médio da margem de contribuição, que nós calculamos lá atrás, para a empresa como um todo. No caso aqui, eu tenho que vender, no mínimo, 352.697. É lógico que tem alguns erros de arredondamento aqui, mas isso me permite atingir o ponto de equilíbrio. Vejam que eu mantive o meu mix. Eu considerei aqui que eu vou vender 352 mil, mantendo o mesmo mix, ou seja, 45% de bicicleta e 55% de carrinho, que eu vendo hoje com o volume de vendas de 550 mil. Ah, mas deu aqui um lucro operacional, não está no ponto de equilíbrio. Não, isso aqui tem erro de arredondamento. Tá? Para chegar nisso aqui. Por isso que está dando 176, ao invés de dar 0 aqui no lucro operacional. Mas a conta básica é essa que nós vamos fazer. Bom, quais são as premissas que nós adotamos até aqui na análise custo-volume-lucro ou na análise do ponto de equilíbrio? Primeiro, que o preço de venda é constante. Nós não mexemos no preço de venda. Depois, que os custos são lineares. E eu consegui precisamente dividi-los entre elementos variáveis, que são aqueles que, se eu olho em termos de unidade, eles são fixos, eles são constantes, e em custos fixos, que são os mesmos durante todo o meu volume de vendas, indo para cima ou para baixo. No total, eles são constantes. Nas empresas que têm N produtos, o mix de venda é constante. Eu também faço essa suposição. E nas empresas manufatureiras, nas indústrias, eu não tenho variação de estoque, ou seja, aquilo que eu produzo, eu vendo. Então, essas são as premissas que se encontram dentro da minha análise. Isso é lógico que quando nós formos para a prática, nós não temos exatamente isso, mas nós temos que partir disso para poder entender o conceito básico e fazer o melhor que nós podemos fazer quando nós partirmos para a prática e formos adequando a situação para fazer um cálculo de ponto de equilíbrio nas empresas que nós queremos. Bom, gente, isso finaliza o nosso capítulo 5 e a partir daqui eu vou desenvolver alguns exemplos com vocês para aprofundar esse conceito.